Eu vou pedir que esses dois homens façam promessas diante de vocês. E depois nós teremos um momento de imposição de mãos. Então eu gostaria de explicar à igreja o que é imposição de mãos. Para a maioria de vocês que já participaram de alguma igreja evangélica, imposição de mãos virou sinônimo de transferência de energia. Na Bíblia não é isso que é imposição de mãos. Imposição de mãos é transferência de autoridade. Nós não temos energia nenhuma passando por esses dedos. Quem faz isso é o Senhor Deus. Mas imposição de mãos significa que nós transferimos a autoridade para que esses agora possam agir de forma oficial. É por isso que eles são chamados de oficiais. Então depois do André e do Bruno confessarem diante de vocês os votos que são próprios do diaconato, eles receberão então a imposição de mãos. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem e vissem como um ato simbólico de transferência de autoridade. E ao final daremos a eles a destra de companhia. É assim falado para que eles agora participem do corpo de oficiais de nossa igreja. Tá? Então eu vou fazer perguntas que são simples, algumas semelhantes ao que os membros que acabaram de ser recebidos fizeram, né? Algumas promessas, mas algumas peculiares do oficialato. Para quem não sabe o que o diácono faz, e eles sabem disso porque nós já conversamos com eles sobre isso. O diácono é aquele que, em nome da igreja, procura principalmente atender à boa ordem dos trabalhos da igreja e socorrer os necessitados dentre o povo de Deus e os que estão próximos do povo de Deus. O diácono, nesse sentido, ele é um servo. A palavra diaconia é serviço. E é muito interessante quando alguém em posição oficial está disposto a servir alguém em posição miserável. Jesus fazia isso. Jesus, que é o Santo de Israel, o Deus onipotente, se ajoelhou diante de homens impuros e lavou os pés deles, coisa que era própria do servo mais indigno naquela época. Jesus fez isso para mostrar que quem quer ser grande no reino dos céus, serve. Então, o André e o Bruno estão sendo chamados a servir e a se colocarem à disposição das pessoas na situação de maior tristeza, vergonha e miséria possíveis. Esse é um ato de serviço no povo de Deus. E é com isso que eles se comprometerão nesse momento. André e Bruno, vocês confessam crer que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Para todo mundo ouvir, tá bom? Um sim assim, mais sonoro. Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras, sim? Vocês sustentam e aprovam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, sim? Vocês aceitam o ofício de presbíteros, de diáconos, eu li o errado aqui, de diáconos desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo, sim? E prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e pureza da igreja, sim? Agora uma pergunta a vocês que são membros desta igreja, por favor, respondam sonoramente. Vocês prometem tributar honra, animação e obediência no Senhor, para que estes irmãos cumpram o dever que o seu ofício lhes incumbe? Sim? Nós pedimos que vocês agora se ajoelhem para o momento de oração e imposição de mãos. Vou pedir, isso não pode virado para cá, isso para cá. Vou pedir que todos os oficiais se coloquem ao redor. Pedir que o nosso irmão, o presbítero Agenor, venha aqui para orar nesse momento de imposição de mãos. E todos nós vamos impor as mãos sobre esses dois irmãos, num ato simbólico de quem está transferindo a autoridade a eles agora, dada em nome do Senhor Jesus, no poder do Santo Espírito. Todos impondo as mãos sobre eles. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por esse momento tão precioso, Pai, na vida da igreja. Quando podemos, Pai, impor as mãos sobre esses jovens que assumem compromisso com a Tua obra aqui, Senhor. E pedir que o Senhor, ó Deus, os abençoe, que o
que o Senhor dê a eles a sabedoria, a unção do Espírito, a intrepidez e tudo, Pai, que eles necessitam para cumprir este desígnio, ó Deus, que o Senhor concedeu para a vida deles. Que eles sejam preciosos na vida dessa igreja, ó Deus. Amém, que eles jamais negligenciem o papel, o trabalho, ó Deus, que eles estão assumindo nesse momento, Senhor. Que eles sejam bênçãos, ó Deus, para a vida de cada membro aqui. Que eles sejam, ó Deus, preciosos nas tuas mãos, Senhor. Amém, e que o Senhor os capacite dia a dia para esse ministério, Senhor. Amém, Senhor. E que também, Pai, eles continuem sendo bênçãos em suas famílias, Amém, Senhor. para os seus filhos e esposas, ó Deus. Amém, Pai. Que eles também não negligenciem, ó Deus, o trabalho que eles têm como chefe de família. Que eles saibam, ó Deus, administrar o tempo e te servir, ó Deus, com sabedoria, com retidão, Senhor. E sempre, ó Deus, com a unção do Espírito que os capacita para isso. Amém. Em nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podem levantar. Eu os declaro agora ordenados e instalados no ofício diaconal. Que Deus os abençoe. Recebam a nossa destra de companhia. Deus abençoe, querido. Pedir que os oficiais permaneçam, presbíteros, permaneçam aqui à frente. E vou pedir agora que o nosso irmão Daniel Zancha venha à frente para ordenação ao presbiterato. Daniel, assim como o André e o Bruno, foi eleito pela maioria desta igreja, e isso significa reconhecimento. Por que nós, na igreja presbiteriana, procedemos com eleição antes do que um apontamento por uma autoridade superior? É porque nós gostamos da ideia de que os nossos dons e as nossas habilidades, elas são reconhecidas pela igreja. É por isso que nós fazemos eleição. A eleição é o reconhecimento de que os dons e o caráter próprios para o exercício do presbiterato, assim como do diaconato, sejam tornados evidentes pela eleição da igreja. E Daniel foi eleito presbítero desta igreja na última eleição que nós fizemos. Então, para quem não sabe, o presbítero é uma palavra que significa supervisor, é a pessoa que está olhando para ver o bem-estar desta igreja. Esse termo, às vezes, tem outros sinônimos da Bíblia, como o bispo, né? Ou o ancião. Daniel não é muito ancião assim, mas nós entendemos que ele é maduro na fé. E na Bíblia é assim, ancião é sinônimo de maturidade, não necessariamente de muitos anos. Às vezes nós temos a tristeza de ver pessoas com muita idade e pouca maturidade. E no entanto, o salmista lá no Salmo 119 fala: eu sou mais sábio do que os meus conselheiros, porque eu medito na tua palavra. Então, nós reconhecemos que nosso irmão Daniel é maduro na palavra de Deus e vai exercer conosco a supervisão, o pastoreio, o ensino desta igreja. Nesta hora gostaria de fazer perguntas semelhantes para que toda a igreja ouça da boca do Daniel. Daniel, você confessa crer que as escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Você sustenta e aprova o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil?
Você aceita o ofício de presbítero regente desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Por último, promete ainda manter e promover a unidade, a paz, a edificação e a pureza da igreja? E agora, aos membros desta igreja, vocês prometem tributar ao Daniel honra e obediência devida ao ofício que agora ele recebe, sim? Daniel. Pedir aos oficiais novamente, aos presbíteros que venham. Vou pedir que o nosso irmão Daniel Raso ore nesse momento de ordenação ao ministério do presbiterato. Vamos todos impor as mãos. Deus e Pai, te louvamos por esse momento, te louvamos especialmente pela vida de Daniel. Que agora, Senhor, ele possa exercer esse cargo com fidelidade a Ti, Senhor. Amém. Com o coração grato, que ele possa, Deus, servir esse povo, Senhor, como presbítero, ensinando o Teu povo, servindo o Teu povo não somente com ensino, mas com o conselho santo das Escrituras. Amém, Senhor. Ele e sua esposa, Daniel, também possam, Senhor, juntamente, como família, Senhor, estar servindo essa igreja. Que a Tua bênção seja sobre ele. Que ele, com amor profundo, Senhor, realmente possa servir a Ti, Senhor, como Tu serviste, sendo santo, sendo Deus. Oramos isso por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Eu declaro você ordenado e instalado ao presbiterato. Receba destra de companhia.